em Semeando a Boa Semente. Falo hoje sobre equilíbrio no relacionamento com Deus. E quando pensamos no relacionamento com Deus, estamos pensando, ou pelo menos eu estou pensando, na finitude humana e na grandiosidade desse Deus, Criador do universo. E como é que é possível que eu me relacione com esse Deus de forma correta e que haja de fato um equilíbrio naquilo que eu faço em relação a Deus, reconhecendo aquilo que Deus fez e faz em relação a mim como humano? Eu aprendi que o equilíbrio ele depende de um tripé. O aparelho, se eu puder chamar de aparelho, que garante um verdadeiro equilíbrio, está num tripé. E eu quero pensar exatamente a partir do tripé em três situações, em três necessidades que o ser humano, o povo, precisa ter quando quer se relacionar com Deus. Eu estou tomando por base aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 11. E nesse capítulo 11 nós temos uma orientação, talvez uma chamada de atenção e uma orientação para os remanescentes lá do Egito que agora estavam entrando em Canaã e que deveriam proceder de uma maneira correta diante de Deus, descobrindo a importância de estarem nesse relacionamento, nesse equilíbrio com Deus, porque os seus pais haviam falhado e muito. É tão interessante pensar nisso. E aí nesse tripé eu trago pelo menos três palavras que do texto a gente percebe a necessidade, formando então o que eu chamei de tripé. Eu quero falar sobre a dependência, falar sobre a obediência e sobre a fidelidade. Três coisas importantes quando queremos nos relacionar e ter um bom relacionamento com Deus. Precisamos depender de Deus, obedecer a Deus e ser fiel a Deus. Se assim acontecer, certamente as coisas caminharão bem para o nosso lado, como caminharam e deveriam caminhar com o povo que estava adentrando ali a terra prometida. Então, quando eu penso nisso, no versículo 10, capítulo 11, versículo 10, está sendo enfatizado a terra do Egito, que dependia da irrigação. Para que eles produzissem, era necessário a irrigação no Egito. Contrário da terra que agora o povo estava recebendo, que não dependia da irrigação. Dependia, então, agora das bênçãos de Deus. É muito importante pensar isso. Em contrapartida, a terra de Canaã, diz o texto aqui, da seguinte forma: a terra que passais a possuir, a terra a terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente. Versículo 12. Os olhos do Senhor estão sobre essa terra continuamente. E então, era agora importante que esse povo entendesse e aprendesse algumas coisas que Deus exige para o bom relacionamento. E a primeira era a dependência. Enquanto o Egito dependia da irrigação, Canaã não. Canaã dependia da bênção de Deus. Era Deus quem ia abençoar essa terra. Era promessa de bênção. A chuva do outono, no plantio, na semeadura, e a chuva do verão, da primavera, melhor dizendo, a chuva da primavera na colheita. Deus ia trabalhar na terra. A chuva viria no tempo certo, da maneira certa, para abençoar então o plantio, mas viria também para abençoar a colheita. Nada melhor do que essa grande promessa e esse acontecimento, porque aí então, com a tranquilidade, sabendo que tudo caminha de forma certa, o agricultor, aquele que está plantando, podia estar bem tranquilo. Então é tão importante perceber a dependência.
Agora o povo precisaria depender de Deus. Não tinham que fazer nada por conta própria, mas precisariam depender de Deus. A segunda parte do meu tripé aqui, colocado, é algo também muito importante. Muito importante. Mais do que a dependência, ou tanto quanto a dependência, porque é um segundo pé para o equilíbrio, não é? Mais do que a dependência, a obediência. E é tão difícil a gente obedecer. Até hoje é assim. Lá foi assim e hoje não é diferente. Quando se trata de obedecer, muitas vezes nós queremos sair fora, porque não queremos obedecer, queremos do nosso jeito. E do nosso jeito não funciona o quanto poderia ir bem se fosse do jeito de Deus. Então precisamos mais do que a dependência, precisamos viver a obediência. E o texto diz, se diligentemente obedecerdes. É diligente, não tem como fugir dessa possibilidade. Temos que obedecer, o povo deveria obedecer. E se obedecessem de verdade, as bênçãos de Deus cobriria a terra. Não tenho dúvida alguma. Era importante então pensar nessa obediência. Israel dependia da chuva, mas dependia da obediência para com aquele que controlava a chuva. Muito importante saber disso. Aquele que controlava a chuva. E o terceiro pé, para o meu tripé, eu falo sobre a fidelidade. Certamente depender, obedecer, mas precisamos ser fiéis. Fiéis a esse Deus. A fidelidade, ela continua por parte do povo por todas as gerações. Não é um tempo apenas, mas por todas as gerações. É essencial isto para manter a posse da terra. Versículo 21 do capítulo 11 fala isso. É preciso, de fato, a fidelidade. Se o povo sai fora da fidelidade, Deus está sem compromisso mais de abençoar esse povo e essa terra. Isso então compromete o bem-estar do povo, da terra, enfim, os sofrimentos certamente virão. Então temos que pensar nesse tripé, também nós, no relacionamento com Deus. Precisamos estar dependendo de Deus. Queremos muitas vezes fazer por conta própria, mas não dá certo. Precisamos obedecer a muitas coisas. No texto é colocado tantas coisas que o povo precisaria obedecer a Deus. Precisamos continuar obedecendo a Deus e ser fiel a Ele. Quantas vezes temos falhado na fidelidade? Temos saído por caminhos diferentes. Lá no texto diz o caminhar e adorar outros ídolos. E é possível que ainda nos tempos que nós vivemos estejamos fazendo coisas tanto quanto naquele tempo que desagradam a Deus. Como filhos de Deus, o nosso relacionamento então com o Pai precisa estar firmado nesse tripé. Importante tripé: dependência, obediência, fidelidade. Pensa nisso.